Então hoje a lição vai dar prosseguimento nesse assunto, ao entendimento desse assunto. Sim, tem Luz, que é da Bahia. Vendo aí, ó. Ontem nós estudamos um pouco sobre a questão da Guerra Santa e o caráter de Deus. Como é que isso pode ser harmonizado? Um Deus santo, um Deus bom, com um Deus que manda matar, que é o Deus que aconteceu nesses episódios aí de Josué. Como é que a gente pode harmonizar esses dois fatos? Isso Clarinha explicou ontem, acredito que ela explicou muito bem. E no domingo nós estudamos sobre a iniquidade dos cananeus. E nós vamos relembrar isso um pouco hoje. Bom, gente, um detalhe que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte. Antes de mais nada, Deus não mandou o povo de Israel para lá a fim de destruir os povos. Essa não foi a primeira intenção de Deus. A primeira intenção de Deus era expulsar as nações que tinham lá, certo? Então Deus não disse, olha, vocês vão lá e matem todo mundo de forma arbitrária, de forma gratuita, não. O primeiro objetivo de Deus era que eles chegassem lá e expulsassem as nações. Ou melhor, que enquanto eles estivessem chegando, as nações fossem saindo por conta própria por medo deles. Então o objetivo não era aniquilá-los, mas sim desapropriá-los daquele território. Então isso que eu estou dizendo está aí nesses versos da pergunta 3 da lição. Êxodo 23, 33, 34, Números 33 e Deuteronômio 7. Esses versos aí falam do propósito de Deus, que era expulsar aquelas nações. E o que é que eles deveriam destruir? Se os povos eles deveriam expulsar? Segundo os versos aí de Êxodo 34, Deuteronômio, que vocês estão vendo na pergunta 3, falam que o que eles deveriam expulsar, ou o que eles deveriam destruir, eram os deuses daquelas nações. Quebrem os ídolos, quebrem os postes ídolos, quebrem as imagens de fundição, quebrem os altares, os templos, os altos, não deixem nada em pé. Expulsem as pessoas, destruam os templos. Essa era a ordem de Deus. Aí é que tá. Tem pessoas que leem isso aqui e pensam o seguinte: rapaz, isso está parecendo uma coisa muito imperialista, muito colonialista. Parecido com o que houve, por exemplo, com os Estados Unidos e com o que houve aqui com o Brasil, por exemplo. Existe um feriado nos Estados Unidos que é chamado Feriado de Ação de Graças, Dia de Ação de Graças, que é o primeiro dia do ano. É um dia em que geralmente os americanos eles celebram, né, a chegada dos pais peregrinos que vieram naquele navio, que vieram para conquistar ali a América e depois se expandir e virou os Estados Unidos, que é o país que está lá naquele local. Então os americanos geralmente comemoram. Só que os índios não comemoram o Dia da Ação de Graças. Os índios lá dos Estados Unidos, eles não comemoram aquele dia. Para eles, aquele dia é o começo do fim deles. O índio americano, ele lamenta o dia que os peregrinos chegaram. Porque quando os peregrinos chegaram, depois mais pessoas foram chegando lá, eles foram tirando os territórios deles e destruindo eles. E a mesma coisa foi aqui no Brasil. Vocês acham que os índios eles comemoram o dia do descobrimento do Brasil? Não lembro mais qual é o dia de abril. 25 de abril, uma coisa assim. No dia que Pedro Alves Cabral chegou aqui, os povos indígenas. 22 de abril, mas parabéns para você por ter esquecido. Pois é. Pronto, Laís. Corrigindo aqui, os povos originários, os povos nativos, né? Os indígenas. Eles não comemoram a chegada dos portugueses aqui, no dia 22 de abril. Na verdade, é um lamento para eles. Porque eles tinham antes o continente todinho para eles, e agora os portugueses, os holandeses, os franceses que chegaram aqui depois, eles foram destruindo, dizimando esses povos, colocando eles para trabalhar junto com os povos africanos, para trabalhar para eles ali naquelas usinas, naquelas empresas naqueles engenhos de cana-de-açúcar. Enfim, não vamos entrar nessa história. Mas vocês estão vendo que nesses dois casos, a gente olha para os portugueses e a gente olha lá para os ingleses que colonizaram a América do Norte e a gente olha para eles como vilões. A gente olha para eles como pessoas ruins porque eles fizeram isso com os povos que moravam aqui. Mas quando a gente olha para o povo de Israel, a gente não olha como pessoas ruins. A gente olha, eles fizeram a vontade de Deus, eles destruíram os povos de Canaã
Então por que a gente olha para uns povos de maneira boa e de outros de maneira ruim? Nós vamos entender já por que quem tem essa visão. Na verdade, gente, o povo de Canaã, como nós lemos nesses versos, não foram para destruir os povos que moram. O povo de Israel não foi mandado com o propósito de destruir aqueles povos, mas sim de tirar eles daquele território. Mas ainda assim, não é desapropriação de território? Na verdade, a terra de Canaã não pertencia àqueles povos que moravam lá. A terra de Canaã tinha sido dada por Deus para Abraão. Na verdade, quem tinha invadido o território eram aqueles povos. Aquelas nações ali de Canaã é quem tinham tomado o território que Deus tinha dado a Abraão. Abraão, quando ele foi chamado de Ur dos Caldeus, primeiro ele foi para Dan-Harã e de lá Deus chamou ele para a terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra fértil, uma terra gigante, mas que não tinha sido explorada ainda. Tinha alguns povoados aqui e ali, mas não tinha nações morando ali ainda. Então Deus chamou Abraão no momento certo e que não havia ninguém morando ali e disse: olha, para essa terra eu vou dar a você e aos seus descendentes. De você eu vou fazer uma grande nação, grande como as estrelas do céu, como a areia do mar, e eles vão habitar nessa terra aqui. Então a terra tinha sido dada por Deus a Abraão, certo? E Abraão, gente, vale a pena fazer esse adendo aqui. Existe uma curiosidade muito interessante. Os grandes impérios da antiguidade, como o Império Assírio, como o Império Babilônico, todos eles começaram de uma maneira humilde e simples, como foi o começo de Abraão. Eles começaram com pastores de ovelhas, que começaram a se destacar entre os demais e assumiram a função de mercadores e se tornaram influentes nos lugares onde eles se estabeleciam. Por exemplo, eu era um pastor de ovelhas e eu sabia dos lugares que tinha água e dos lugares onde eu poderia cavar e criar um poço. Quando eu criasse esse poço, quem passasse por aquele caminho teria que beber água no meu poço. E assim eu ia estabelecendo contatos, ia estabelecendo influência e eu ia me tornando conhecido. Então, o Império Assírio começou desse jeito, com pessoas, mercadores, pastores de ovelhas que construíam poços e iam ganhando notoriedade naquela região pela sua capacidade de conhecer o deserto. Do mesmo jeito foi a Babilônia. Começou dessa maneira, com coisas pequenas. Então, pouco a pouco as pessoas daquela região iam sabendo que aquela pessoa era o dono dos poços, iam se estabelecendo ali, iam construindo aquela agricultura, iam construindo algumas cidades, e pouco a pouco os descendentes daquela pessoa que começou tudo iam se tornando líderes locais, depois iam se tornando reis, e no futuro ia surgir um império daquele lugar ali. Então Abraão, gente, quando Deus mandou Abraão para Canaã, foi com essa intenção, que ele conquistar aquele território. E Abraão também tinha essas mesmas características que eu falei agora das pessoas que começaram a Síria e que começaram a Babilônia. Abraão tinha a capacidade de começar um império. E por que eu digo isso? Abraão, ele conquistou alguns territórios, ele comprou alguns territórios em Canaã e ele construiu também vários poços onde ele ia. Então as pessoas entendiam que Abraão conhecia bem aquele lugar e também era dono das reservas de água para dar para aquelas pessoas. E Abraão, ele também tinha muita autoridade. As pessoas respeitavam Abraão. Não só porque ele era uma pessoa justa, negociava, uma pessoa honesta, mas também porque temia a Deus. Onde ele parava, ele construía um altar e adorava a Deus. E Abraão, ele era respeitado pelos reis, ele era paparicado pelos reis, ele vencia alguns reis, certo? Quer ver só? Quando ele juntou aquele seu exército de 318 homens para lutar contra os reis que venceram os reis de Sodoma, ele lutou contra os reis e venceu só para libertar o sobrinho dele. Então, e no dia seguinte, o rei de Sodoma veio agradecer: muito obrigado por você ter ido ajudar a gente, você é muito bom, não sei o quê. Então, ele venceu os reis, depois o rei de Sodoma foi paparicar ele, depois o rei Melquisedeque foi dar presentes a ele, e lá na frente tem aquela história do rei Abimeleque, que teve aquela história lá com Sara e tal, e depois teve uma questão dos poços, que Abraão repreendeu Abimeleque.
Como é que uma pessoa simples pode repreender um rei e ficar numa boa? É porque Abraão tinha a mesma autoridade que um rei naquela região. Porque ele era um pastor de ovelhas, mas também era um mercador, era uma pessoa bastante influente. Então, Abraão, gente, foi chamado para aquela terra, para conquistar, para popular aquela região. O povo de Israel deveria surgir dele e no futuro se tornar um reino que dominasse aquela terra, aquele lugar. Só que o que foi que aconteceu? Infelizmente, sim, Abraão, Isaac e Jacó tiveram esse mesmo procedimento. Mas aconteceu que houve aquela fome naquela região e o povo teve que ir para o Egito e lá eles se tornaram escravos. O tempo que o povo de Israel ficou escravo no Egito, vieram essas ervas daninhas, vieram esses povos e começaram a tomar aquele território. Começaram a tomar aquela região de Canaã, que era de Abraão. Então, a missão do povo de Israel ao sair do Egito era tomar de volta o lugar que pertencia a eles. Certo? Essa era a função deles. A terra tinha sido dada por Deus a Abraão. Então agora era hora de reaver. Então, se aqueles povos se arrependessem, assim como Raabe fez, assim como os gibeonitas fizeram, e passassem para o lado do povo de Israel, deixassem as terras deles de lado e passassem para o lado do povo de Israel, eles seriam poupados. Então, como eles permaneceram duros, como eles permaneceram rebeldes, eles tiveram que ser destruídos. E tinha uma razão maior ainda para eles serem destruídos, que foi o que a gente viu nos últimos dias. Era que a conduta deles era uma conduta tão abominável que merecia ser destruída. Quer dizer que existem culturas que precisam ser destruídas? Que não merecem ser poupadas? Existem. Não é todas as culturas que merecem se continuar. Quer ver um exemplo? Você acha que os nazistas deveriam ser poupados só porque eles tinham um pensamento diferente? Só porque é uma cultura, eles deveriam ser poupados? Não. Os nazistas tinham que ser destruídos por causa da conduta deles de praticar genocídio, de escravizar os judeus, queimar as pessoas na câmara de gás, ter todo aquele pensamento anti-humano que eles tinham. Os nazistas tinham que ser julgados e condenados. E aqueles povos de Canaã, gente, eram povos que os historiadores dizem que foi um serviço para a humanidade o que o povo de Israel fez, de destruir eles. Por quê? Porque de todas as culturas do mundo, eles tinham a conduta mais sexual, mais imoral e mais pervertida da face da terra. Porque os cultos deles a Baal, a Astarote, aquelas deusas lá de Canaã, envolviam orgias, envolviam ali prostituição grupal ali de todas as pessoas que participavam daqueles lugares e também os sacrifícios humanos, sacrifício de crianças. Os arqueólogos vão lá naqueles lugares, eles encontram vários ossinhos de bebês, vários esqueletozinhos pequenos ali em jarros, em câmaras mortuárias, porque eles sacrificavam os filhos para aqueles deuses para garantir a fertilidade para as pessoas do povo deles. Então, aquelas pessoas, se elas não se arrependessem, se elas não reconhecessem o Deus de Israel, elas tinham que ser eliminadas. Então foi um serviço para a humanidade que aqueles povos de Canaã fossem destruídos. Certo? Então, longe de Deus ser considerado um Deus cruel, um Deus malévolo, um Deus tirano por destruir aquelas nações, ele foi um Deus de amor. Porque ao destruir o mal daquele lugar, ia garantir o lugar para o seu povo, o povo de Israel, viver. E assim o povo de Israel se tornaria aquela luz para o restante do mundo. Da mesma maneira, um dia Deus vai destruir o mal. Um dia Deus vai destruir o pecado. Um dia Deus vai destruir os pecadores não arrependidos, vai purificar esse mundo. Mas não vai ser um ato cruel de Deus fazer isso. Por quê? Porque Deus está dando tempo e chances para todo mundo. Deus está dando muito tempo de graça, muito tempo de oportunidade para toda a humanidade. Quem quiser aceitar a graça de Deus hoje, enquanto ela ainda é livre e disponível, a porta ainda está aberta. Mas um dia essa porta se fechará. Cada um terá escolhido o seu destino. Os que escolheram o caminho de Deus serão poupados da destruição final e terão vida eterna. Mas o outro lado, infelizmente, terá que ser destruído para o bem do universo. A destruição do mal é uma confirmação do amor de Deus por aqueles que escolheram o caminho do amor. Então, gente, que essa lição possa ter servido para você. Deus prometeu uma terra para todos nós. Amém. Deus prometeu uma Canaã para todos nós.
Essa terra foi nos dada por Deus. Então escolha o caminho da vida para que vivas. Escolha o caminho de Deus para que você possa um dia habitar nessa terra. Não vá pelo caminho da morte. Não vá pelo caminho da destruição. Quebre os ídolos. Destrua aquilo que faz você pertencer aos povos de Canaã. Destrua aquilo que coloca sua casa na perdição. Queime tudo isso e coloque um altar ao Deus de Israel na sua família, na sua casa, na sua residência, na sua igreja. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por essa história que nós estudamos hoje e por essa lição que nós aprendemos, colocamos na nossa vida. Que possamos escolher o caminho certo hoje, para nós e para nossa família, para que assim como Josué, nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Vocês, eu não sei para quem vocês vão servir, se vão adorar os deuses de Canaã, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, Senhor, nos ajuda a abandonar os ídolos, Sim, Senhor. abandonar aquilo que tira o Senhor do primeiro lugar do nosso coração, e que possamos entronizar o Senhor em nosso ser, em nossa vida, em nossas atitudes, para que os outros, assim como as pessoas olhavam para Abraão, os outros possam olhar para nós e ver pessoas em que eles possam se espelhar, em que eles possam confiar. Amém. Ajuda-nos, abençoa agora o estudo do livro, ouse pedir mais, em nome de Jesus. Amém.